Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço virtual do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Estado de São Paulo. Nós temos agora mais um episódio de uma série que começou em janeiro, vai até dezembro e, aliás, já é a segunda temporada dessa série. A primeira temporada foi no ano passado, também com as nossas edições ali, ó, todo mês direitinho, sem faltar nenhuma. E agora estamos também quase chegando ao fim do ano, deu tudo certo, graças a quem? A idealizadora desse projeto, que é uma série mesmo, né, doutora Rose? Nesse ano a base é a gestão, mas a doutora Rose é a tesoureira do conselho, está lá todo dia, né, lidando com uma parte super complicada, mas também tem a comissão que ela é presidente, responsabilidade técnica. E aí, justamente, a gestão na responsabilidade técnica, o tema básico que nós vemos aqui durante todo o ano. Hoje, por exemplo, é a gestão na aquicultura, mas ela vai explicar tudo direitinho. Tudo isso para dizer, doutora Rose, que estamos chegando aqui num momento muito importante já para celebrar, né? Porque finalzinho de ano e a senhora está conseguindo mais uma vez. Boa noite, doutor. Isso. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A equipe toda que nos assiste e nos dá suporte, e a doutora Agar, que é a nossa convidada de hoje, né? Uma honra tê-la conosco. Eu fico muito feliz de ser idealizadora desse projeto, né? Da responsabilidade técnica, e eu sempre, antes um pouquinho de começar, a gente estava falando. Que bom que até o momento, né, são quase 2 anos, eu sempre consegui estar presente em todas as palestras, de receber os nossos convidados e estar com vocês. Então, é uma alegria muito grande. É um esforço que a gente faz para capacitar os médicos veterinários. A gente gostaria de fazer mais, mas se pelo menos essas palestras forem assistidas e se houver o debate, a gente tem certeza absoluta que as coisas ficarão melhores. E agora é muito importante, porque atualmente, com essa legislação de autocontrole, em que a fiscalização do governo, do Estado, quase não vai existir, tudo vai cair no colo do responsável técnico. Então, ele tem que estar capacitado para fazer o melhor possível e para que ele mostre para o seu empregador que ele é responsável por um valor agregado, que a presença dele no estabelecimento, seja ele de que origem for, agrega valor ao negócio. E eu quero que os médicos veterinários e zootecnistas tenham orgulho de ser o que eles são, né? De exercer a profissão e trabalhar com carinho e dedicação. Então, muito sucesso no dia de hoje, estou sempre com vocês aqui e sejam muito bem-vindos. Muito bem, obrigada, doutora. Olha, são inúmeros os recadinhos que nós vamos passando ao longo da palestra da doutora Gar, que nós vamos usar bastante, utilizar bastante o chat aqui para compartilhar links sobre o nosso portal, o Instagram da doutora Rose, informações que você vai encontrar no nosso portal, porque tem muita informação. Aliás, praticamente todas as dúvidas são respondidas lá e a gente vai compartilhando aqui. Mas eu vou só adiantar, esse nosso evento de hoje vai ser gravado, já está sendo gravado na íntegra, e depois fica disponível no canal do YouTube. É verdade, o nosso conselho tem um canal no YouTube, e lá você vai encontrar inúmeras palestras que já foram gravadas para você ver e rever. Inclusive essa aqui, que já já vai estar lá também. Mas depois vamos dando sequência com os recadinhos, prestem atenção aqui no chat. Fiquem conversando conosco, tá? Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Agora eu vou apresentar oficialmente, né, a nossa convidada especial de hoje. Ela é presidente da Comissão de Aquicultura, a doutora Agar Costa Alexandrino de Pérez. Vamos para o currículo. Médica veterinária pela Unesp de Botucatu, mestre em histologia pela Universidade de São Paulo, doutora em patologia pela Universidade Federal no Rio de Janeiro, é isso, doutora? Fluminense, Universidade Fluminense, Federal Fluminense. Fluminense, tá certo. Especialista, agora a palavrinha lá que a gente estava treinando, hein? Ah, Vamos ver se eu sei.
ictiopatologia. Muito bem. Ah, muito bem, é isso aí, especialista em ictiopatologia, depois ela vai explicar o que é. Indicação a profissional médico veterinário do Sindan em 1997. Pesquisadora científica, aqui é nível 6. 6, isso. Apta da Secretaria Da de agricultura. Agricultura e Abastecimento de São Paulo, né? E presidente da Comissão de Aquicultura, como eu já havia dito, desde 2007 ela vem presidindo a Comissão de Aquicultura. Perita criminal também, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo, membro da Comissão Nacional de Especialidades Emergentes. Olha que tema interessante, né? De 2014 a 2017. Consultora de projetos de agências financiadoras de pesquisa, professora de graduação, professora de pós-graduação, revisora de revistas científicas, coordenadora de projetos de pesquisa, participação em congressos nacionais e internacionais, responsável pelo laboratório de diagnóstico de doenças de peixe pelo Instituto de Pesca de São Paulo, cerca de 200 resumos publicados em congressos, cerca de 50 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, mais de 200 palestras ministradas e membro da Academia Paulista de Medicina Veterinária PANVET desde 2020. É um currículo, né, que aqui é só o resumo e ainda resumi mais um pouquinho, mas basta procurar para entender a importância da doutora Gar na história da aquicultura, da aquacultura também, né, doutora? Isso, mesma Do coisa. Brasil. É uma luta de muitos anos e tenho certeza que os frutos, né, a gente já vai percebendo aqui, ela não desiste e a gente agradece por isso, viu, doutora Gar? Seja muito bem-vinda. Vamos iniciar então agora, o show é da senhora. Vamos lá. Olha. Cadê eu? A senhora não aparece, a senhora não vai se ver, nós Uhum. vamos ver a senhora. Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que hoje vamos ministrar mais uma palestra aqui no nosso querido Conselho de Medicina Veterinária. Com muita gratidão, inclusive, porque esse tema exige das nossas autoridades, do nosso conselho, é, exige uma compreensão para que a gente tenha esse espaço para que possamos passar conhecimentos a todos. Nós sabemos que nas escolas de veterinária, nos cursos de zootecnia, esse tema, né, a aquicultura, a parte de sanidade, de doenças, ela não é contemplada como se deve. Então, esse espaço cedido pelo Conselho para nós poder estar falando para vocês é assim, muito importante, né? E tenho aqui só a agradecer ao nosso conselho, que sempre está presente, sempre está ouvindo nossas dificuldades, né, em poder ter esse espaço, não só aqui no conselho, mas mesmo, né, nas faculdades, junto aos coordenadores de curso, para que possam abrir espaço para que os alunos tenham conhecimentos mínimos de aquicultura, de sanidade, para poder trabalhar nesse mercado importante. É um potencial grande que vem se apresentando dentro do agronegócio. Então, os médicos veterinários ou tecnistas já devem estar preparados. Nós já estamos atrasados, porque a produção de animais aquáticos ela já vem acontecendo e ela vem crescendo e estamos assim necessitando muito de conhecimentos técnicos científicos de veterinários ou tecnistas que trabalhem lado a lado do produtor para que possa ele, como a doutora
Rose acabou de falar, ter prazer, se engrandecer de estar trabalhando, de estar aumentando a produção, de estar trabalhando com um alimento tão rico que são os produtos da aquicultura, né? Saudáveis, é um alimento que hoje em dia a população busca em função da alimentação saudável. Então, nós precisamos, de fato, garantir que esse alimento que vem da aquicultura seja, de fato, produzido de forma segura e sustentável. Então, as minhas primeiras palavras é mais assim um agradecimento, mostrar a importância da medicina veterinária neste contexto, e estamos aqui à disposição sempre, né, do Conselho para poder estar colaborando, né, efetivamente para o engrandecimento não só do Conselho, mas dessa atividade que é muito importante. Então, hoje, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a gestão da responsabilidade técnica em um empreendimento aquícola, né? A gente está falando que nós estamos precisando de médicos veterinários, estamos precisando de zootecnista para trabalhar junto com os produtores, lado a lado, né? Um colaborador muito importante para formar uma equipe coesa para que possa, de fato, garantir este produto que será o produto final de uma produção, seja de peixe, seja de camarão, seja de moluscos, qualquer produção de animal aquático, ela é feita, como todos sabem, no ambiente aquático, e é importante que esse ambiente aquático ofereça qualidade de água para que esse alimento seja um alimento saudável. Então, vamos falar da importância desse RT, como ele deve agir para que este produto chegue no final com essa qualidade. A gente pode dividir a atividade de um gestor em 2 segmentos, um segmento estratégico e um segmento eficiente. O estratégico é aquele que envolve todo o controle sanitário do estabelecimento de produção. Então, é a sanidade. Tudo que se diz referente a, ao controle de doenças, todas as medidas de biosseguridade que vão ser impostas neste momento, para que a gente tenha, de fato, possa evitar ou controlar a entrada de doenças. De que forma? Controlando o trânsito, controlando a aquisição de animais no estabelecimento, tendo cuidados com a entrada desses animais, que de fato eles sejam animais saudáveis, e para isso eles precisam apresentar um atestado sanitário, transitar sempre com uma guia de trânsito que, de fato, ela mostre que esses animais eles estão apresentando saúde e que, ao chegar num novo estabelecimento, aquele estabelecimento está garantido que os animais que ali chegaram, eles vão se desenvolver e ser animais saudáveis. Então, dentro deste planejamento estratégico, a gente separou algumas medidas, porém são muitas, que envolvem a sanidade, né? Nós temos uma instrução normativa, número 4, que nós vamos falar dela daqui a pouco, e que ela serve de manual de biosseguridade para médicos veterinários e zootecnistas. Então, aqui só para citar algumas delas, vamos falar como aquisição e movimentação de animais, todos os estabelecimentos que produzem animais, de qualquer forma, seja forma jovem, forma adulta, de qualquer espécie de animal aquático, eles devem estar registrados junto a órgãos de defesa animal de cada estado, né? Transitar sempre com as guias de trânsito, e essa guia de trânsito ao ser retirada, que seja baseada num atestado sanitário idôneo. Todos os problemas
surtos de doenças, eles devem ser notificados junto a esse órgão de defesa. A importância, em casos de doenças, em caso de final de ciclo produtivo, realizar o vazio sanitário, que é o esvaziamento total do viveiro, com uma higiene e desinfecção à altura, para que, se tiver um comprometimento de doença, ali seja, quando for colocado novas formas de vida, elas sejam seguras, que elas não vão adoecer com aquela doença que ali existiu. Para isso existe podemos dizer, um procedimento, né? Para que, como se realiza esse vazio sanitário. Trabalhar sempre com animais que venham de importação com quarentena. Existe uma portaria, também já designando como se trabalha em quarentenários, e é importante que que os médicos veterinários estejam ao par para trabalhar dentro desta legislação. Logicamente que há necessidade de mais estudos, há necessidade de alguns ajustes, mas, por enquanto, é o que se tem a respeito desta legislação. Então, saindo do manejo estratégico e trabalhando agora no planejamento de um manejo eficiente, o que seria isso? Seria tudo aquilo que a gente pode garantir o controle sanitário. Como que nós vamos trabalhar? Com controle de insumos e a qualidade da água, avaliar os aspectos nutricionais, todos os cuidados com a higiene e desinfecção das instalações, orientar e capacitar a equipe na lida com os animais, com resíduos, com bem-estar animal, fazer uma escrituração zootécnica, que é o registro de todas as ocorrências de uma propriedade, seja registro de engorda, seja registro de mortalidade, tudo deve constar neste livro. Implantação de programas de controle e qualidade, como o BPP, o PPHO, o POP. Todos esses programas são de controle de qualidade, né? Nós acabamos de ouvir que a doutora Rose falou que nós e os médicos veterinários, os RTs, exotecnistas, eles, em função hoje desta nova modalidade de autocontrole, ficará por conta de quem? Todo o controle da qualidade de um programa de sanidade efetivo. Vai ficar por conta de médicos veterinários e dos zootecnistas, que são responsáveis técnicos pelos estabelecimentos. É importante preservar a saúde dos colaboradores, né, fazendo com que tenham uso de EPI, uso de EPC, e conhecer onde se está trabalhando. Essa propriedade, o entorno está livre de contaminantes? Como que está? Precisa conhecer para ter certeza que aquele produto que nós estamos trabalhando para que chegue no consumidor de forma saudável, de fato não tenha contaminação com resíduos de agricultura, com resíduos agrotóxicos e até mesmo contaminantes microbiológicos, que também é um outro problema que também pode contaminar, inclusive, a carne do pescado. Então, a gente pergunta, o que é aquicultura? É só a criação de animais aquáticos? E aqueles animais que tenham pelo menos uma fase da vida na água? Não, não é só isso. Ela é isto e mais todo o manejo que envolve esta criação, né? Desde a qualidade da água, a qualidade de alimentos, de onde estão vindo esses animais, como que nós vamos criar, se é um sistema intensivo, se é um sistema semi-intensivo, como que nós vamos trabalhar com estes animais. Então, exige um conhecimento técnico, não chegamos a dizer que seja um conhecimento técnico avançado, mas é necessário que tenha conhecimento mínimo para poder, a partir dali, fazer e trabalhar de forma adequada com esses animais. Então, o que a gente
Pensa de uma aquicultura sustentável. É aquela que harmoniza todos os componentes. Boas práticas de produção, que é o BPP, bem-estar animal, os animais estando nos viveiros, mas que eles estejam num ambiente muito próximo, né? Aquilo que eles gostariam, né? Digamos assim, estar em um ambiente natural. Então, quanto mais próximo a gente estiver criando esses animais no ambiente aquático, próximo daquele ambiente que ele vivia, logicamente que nós vamos estar trabalhando e buscando, sim, praticando bem-estar, né? Preservação do meio ambiente, cuidando do efluente. É importante que toda a água que chegue numa propriedade, ela saia do modo que entrou. Nós não podemos contaminar as águas com produtos veterinários ou com drogas químicas que são usadas na aquicultura, porque nós vamos estar, logicamente, contaminando o meio ambiente e as propriedades abaixo sofrerão, logicamente, esta contaminação, seja criação de peixe, seja criação de gado, seja criação do que for. Nós não podemos contaminar o meio ambiente. Temos que trabalhar com racionalidade, né? Com muito cuidado com o meio ambiente. E, logicamente, buscar o desenvolvimento social. E esse desenvolvimento social, se nós estivermos trabalhando com uma equipe colaborativa, capacitada, nós vamos estar promovendo, sim, o desenvolvimento social, e isso, logicamente, nós estaremos o quê? Buscando a lucratividade, que é o que qualquer produtor, o final dele é exatamente isso, produzir alimentos saudáveis e, logicamente, associado a isso, ter lucros. Na aquicultura, ela trabalha, necessita de recursos naturais, recursos humanos e trabalha com manufaturados. Os recursos naturais, a terra, água e os próprios animais aquáticos. Os recursos humanos, trabalhamos com uma equipe colaborativa e capacitada. Dentro dos manufaturados, nós temos a energia, a ração, fertilizantes, equipamentos, produtos veterinários, medicamentos, vacinas, hormônios e produtos químicos que também são utilizados na desinfecção de viveiros, a própria uso de cal e outros produtos que vêm sendo utilizados na aquicultura e que ainda são produtos que eles não são autorizados o uso para a aquicultura. Seguinte. Então, nós temos que a gestão e o RT na aquicultura, a gente tem a maior preocupação. Por quê? A gestão, ela é culminada por ponto crítico e limitante. Se nós não soubermos administrar suficientemente a atividade, nós podemos tornar essa atividade limitante e nós não vamos ter nem resultado econômico e vamos ter ainda problemas de impacto ambiental. Quem vai garantir uma boa gestão? Seria o responsável pelo gerenciamento, é aquele que toma as decisões constantemente. Nesse caso, seriam o veterinário, seria o zootecnista, devidamente capacitado para poder gerir e saber quais os pontos críticos que ele tem que trabalhar para evitar perda, mortalidade, surto de doença, animais que não engordam e todos os problemas que existem por falta de bom manejo. E aqui nós podemos dizer o que muitas vezes a gente escuta, né? Por que falta planejamento na atividade? Quando a gente pergunta isso, às vezes, para um produtor, ou mesmo para algum colega, ele fala, dá muito trabalho, não dá tempo, eu já estou trabalhando faz tempo, e está dando certo, tem hora que dá, mas tem hora que não dá,
né? Estamos com muito serviço, não tenho tempo de fazer um planejamento. Daí a gente pergunta, e está indo para onde? Tem certeza que isso vai dar certo? Não, não pode ser assim. Nós temos que trabalhar planejando, fazendo uma gestão completa de toda a atividade dentro, né, da aquicultura, para que essa atividade ela se sustente e ela se prorrogue e ela seja contínua, para que ela não venha a se desmantelar. Nós sabemos que a aquicultura, né, como o nome diz, ela é toda na água. E a água é um veículo muito importante e dinâmico. E isso facilita qualquer contaminação. Então, se nós não tivermos cuidado, este ambiente pode facilmente ser contaminado e a descontaminação é quase impossível. Não existe nenhuma regra que a gente fale, não, uma vez, se tiver um ambiente contaminado com alguma virose, não, a gente já faz isso, isso, isso. Não, não existe. O ambiente ele fica inseguro para continuar trabalhando com uma determinada doença que seja suscetível, por exemplo, àquela doença. Bom, a aquicultura ela tem seu lado negativo e que um bom gestor tem que trabalhar. Por quê? Quando nós estamos trabalhando com a aquicultura, ocorre enriquecimento orgânico do substrato. E isso pode alterar a macrofauna. Então, todo ao redor pode ser contaminado. Então, é importante que a gente trabalhe com um efluente tratado, evitando que ocorra esse enriquecimento. Ou pode ocorrer enriquecimento de nutrientes, ocorre eutrofização no próprio viveiro ou então em águas provenientes dos efluentes. As comunidades de peixes nativos e circundantes, elas também podem sofrer impactos, podem diminuir, podem morrer e passamos a ter novamente um impacto nocivo para esses peixes nativos. A utilização de produtos veterinários, logicamente, é um uso muito perigoso. Você estaria colocando medicamentos na água e esse medicamento não é totalmente aproveitado pelo animal que está sendo tratado. Então, logicamente, mais um cuidado com esse produto veterinário. Por quê? Porque ele vai efluente abaixo, contaminando as águas. Então, não só aquele medicamento que foi colocado na água e não foi aproveitado, como também o resíduo de metabólitos que são provenientes do final de um metabolismo. E outro problema, que é um efeito bastante negativo, é a introdução de espécie exótica e ainda que pode ocorrer cruzamento com espécies cultivadas e nativas. Então, existe um par de coisas, né, que precisamos estar atentos para que não ocorra e que esse efeito não atrapalhe, né, a continuidade do ambiente aquático, que seja sempre esse ambiente aquático de modo sem contaminantes, sem enriquecimento de nutrientes, sem produtos veterinários ou então produtos químicos que também são utilizados. E temos que pensar sempre o quê? Que tem vários elementos que interferem no sistema de produção e que são responsáveis pela obtenção de lucros. Por exemplo, a nutrição, a genética, a sanidade, o manejo e o gerenciamento das atividades. O que nós podemos falar quanto à genética? Que as técnicas e métodos de melhoramento elas são importantíssimas e que visa eficiência no crescimento e na qualidade da carne. Quanto ao aspecto nutricional, o desenvolvimento de dietas que possam expressar todo o potencial genético daquela espécie, né? Não somente uma dieta feita com grãos, aproveitamento de grãos regionais,
nós temos que saber se aquele grão é compatível e é importante e atende à necessidade daquele animal, né? Então, nós precisamos trabalhar a consciência, né? A sanidade envolve todo aspecto da saúde animal. E nós temos que, principalmente na parte de aquicultura, uma pequena evolução tecnológica. E isso influencia negativamente a produtividade. A gente pode citar alguns exemplos. No Brasil, nós tínhamos produção de camarão. A entrada de uma virose, que é a doença da mancha branca, fez com que esta atividade praticamente ela quase desapareceu e hoje se trabalha com uma densidade muito pequena para a gente ter uma produtividade que não é aquela que se tinha antigamente. Então, para que a gente tenha sucesso na atividade, é importante buscar todos os aspectos positivos que levem esse animal a ter saúde constante e evite a entrada de doenças. O manejo. Manejo é tudo aquilo que se fala a respeito da criação, né? A aplicação de boas práticas de piscicultura. É a OBPP. Então, para isso, pensar em tudo que se pode fazer para evitar a doença, a contaminação, que a engorda seja eficiente, que traga lucratividade. E isso nada mais é do que gerenciar todas as atividades da aquicultura. Então, como eu falei para vocês, nós temos uma instrução normativa, que é a 04 de 2015, que ela foi alterada por uma outra portaria de número 19 de 2017. Aqui é 2017. E ela tem por finalidade o quê? É isso, garantir a sustentabilidade dos sistemas de produção de animais aquáticos e a sanidade na matéria-prima obtida a partir dos cultivos nacionais. Nós temos sempre que pensar que nós estamos produzindo alimentos, né? Existe uma outra modalidade de aquicultura, que é a produção de animais para aquariofilia. É um outro capítulo muito importante, no finalzinho nós vamos estar falando sobre isso. Este programa, né, ele assegura a prevenção, o controle, a erradicação de doenças em todo o sistema de produção de animais aquáticos e contribui para o aumento da produtividade e, consequentemente, a oferta de pescado para o abastecimento de mercado interno e externo. Então, nós, médicos veterinários, zootecnistas, nós estamos produzindo alimento. Quem produz alimento tem que ter consciência que nós não podemos, em hipótese alguma, contaminar o alimento. Isto é, desde a criação, desde o primeiro momento que esse animal está na água, esta água tem que ter água para a aquicultura. Seguinte. Como gestão de atividades. Quais são esses pontos críticos que podem limitar a atividade? Mas, se for controlado, a gente tem melhoria do resultado econômico. O controle de fase jovem. O controle, primeiro, seria aí, que um animal jovem, certificado, livre de doença, ele vai até o final livre de doença. Então, nós não podemos iniciar uma atividade se nós não conhecermos a fase jovem. Existe já uma instrução normativa ou uma portaria, a gente não sabe como ela vai sair, que já foi estudada, está para ser regulada pelo Ministério da Agricultura, que é esse controle sobre a fase jovem. Nós estamos aguardando a saída desta legislação, porque daí a gente pode cobrar, sim, dos produtores, pode se cobrar de todos
a certificação destes animais, livre de doenças. O cadastro de propriedades. As propriedades, ela tem que ter um cadastro sanitário. Existe um pouco de confusão quanto a esse cadastro, porque os produtores falam, eu já registrei, eu tenho um registro, mas é o registro de agricultor, ou é o registro em outra, na Secretaria de Meio Ambiente. Nós aqui falamos do cadastro sanitário de propriedades, que é feito junto ao Serviço de Defesa Animal. Esse cadastro, ele é importante, porque é ele que vai dizer para a, para a questão sanitária o que nós temos de saudável, se tem mortalidade, se tem doença, como trabalhar, se vai ser uma propriedade que vai ser controlada, se esses animais podem ser abatidos, podemos levar esses animais até o abate e o animal vai ser aproveitado, ou se é um caso que nós temos que fazer uma erradicação da doença de uma forma diferente, através de sacrifício deste lote. Isto tudo é feito desde que se conheça as propriedades. Então, o cadastro serve para a gente conhecer as propriedades, o que se cria, quanto cria e como está sendo esta produção. O quarentenário, importantíssimo. Por quê? O Brasil faz importação de animais. E para que não haja entrada de patógenos exóticos, é importante o quarentenário. Esses animais entram, ficam isolados por um determinado tempo e durante esse tempo eles são observados clinicamente para que eles não sejam colocados assim que chegam em propriedades, evitando assim o risco de trazer algum patógeno e esse patógeno entrar na propriedade. Então, aí nós teríamos o quê? Uma garantia. Nós iríamos assegurar que esses animais que chegaram, se eles saírem do quarentenário, eles saem saudáveis. Esse quarentenário, ele é obrigatoriamente, nós precisamos ter um RT, médico veterinário, que responda pela saúde desses animais, desde a entrada até a saída. A guia de trânsito animal e o atestado sanitário são documentos importantíssimos que traduzem a saúde do animal. Quem está transitando, animal que está transitando e tem essa documentação, significa que são animais saudáveis. Mas é importante que esse atestado sanitário seja efetivamente feito, né, elaborado por um médico veterinário ou um zootecnista que conheça a produção, que conheça a propriedade e saiba que ali não ele está assinando um atestado e que ali não teve nenhum problema, nenhum surto de doença. Então, é responsabilidade, o guia de trânsito e o atestado sanitário assinado por médico veterinário para garantir a saúde dos animais e que esses animais cheguem a outro destino livre de doença. Temos um capítulo importante de notificação obrigatória. Todo surto de doença, ou mesmo sintomas de doenças que sejam observadas, seja pelo proprietário, seja pelo médico veterinário, pelo zootecnista, por qualquer cidadão, é obrigatório que se notifique. Como que se notifica essa doença? Avisando a Secretaria de Agricultura, né, o Serviço de Defesa, que está havendo mortalidade. Por quê? Porque daí haverá uma coleta de material para fazer um diagnóstico, né, deste problema, para poder trabalhar direitinho para evitar que esse problema se alasse para outras propriedades. Uso de produtos veterinários. O uso, a gente diz que ele, no momento, ele ainda é indiscriminado, porque nós só temos 2 produtos de uso veterinário para a agricultura, e mesmo assim ela é para 2 doenças e para espécies restritas. Então, precisamos ainda ter outros estudos para poder liberar esse medicamento para outras espécies.
Quanto à vacinação, a gente já tem bons resultados para a estreptococose, que é uma doença também altamente contagiosa e que, havendo a possibilidade, havendo um surto de estreptococose, há muita mortalidade, se perde muitos animais. Bom, hoje em dia a gente já tem a vacina, né, contra o estreptococcus, e essa vacinação tem mostrado, assim, um bom resultado. Temos uma outra virose importante, reinando aqui no nosso país, em vários estados, que é a ISKNV. Essa vacinação para essa espécie ainda está em estudo, há necessidade ainda de mais estudo para que a gente possa garantir o resultado. Então, por enquanto, está em forma light. Laboratórios. Para ter diagnósticos eficientes das doenças, é necessário laboratórios. O laboratório ele pode ser o oficial, que é o laboratório do Ministério da Agricultura, e os laboratórios podem ser credenciados. Mas para um laboratório ser credenciado, ele tem uma lista de afazeres para que o Ministério da Agricultura o credencie como um laboratório que possa estar fazendo o diagnóstico de uma forma oficial, mas credenciado pelo Ministério da Agricultura. Senão, aquele resultado feito num laboratório, que ele não é credenciado, para o Ministério da Agricultura, ele não tem um valor oficial. Logicamente que ele tem valor, porque é importante para a gente conhecer o que temos, né, de patógenos, porém, para um resultado oficial, é um outro caminho a seguir. Inclusive, os laboratórios, para se credenciar, eles precisam implantar, né, uma legislação que é bastante exigente, né, é a 17025, exige muita coisa, porém, é assim que o Ministério da Agricultura trabalha e credencia o laboratório. Como a gente sempre está buscando, né, para ter uma boa gestão, quais são as causas, né, os meios que impossibilitam a gente atingir a meta, atingir um fim. Então, por exemplo, se nós temos uma propriedade e ali nós diagnosticamos um problema, uma doença bacteriana, uma doença viral, isso já é uma causa. E isso vai impossibilitar da gente atingir a meta. Então, a gente precisa estar trabalhando com a causa. Quem trabalha com a causa justifica o meio, justifica o fim. Então, se nessa propriedade já entrou algum problema, a erradicação é um pouco difícil. Porém, quanto mais rápido trabalhar, quanto mais rápido a gente souber do problema que aquela propriedade está passando, melhor é o benefício, não é só para aquele proprietário, aquele produtor, vai ser para todos. Porque, como eu já falei, a água é um meio, é um veículo importante, ela transmite, né, ela leva o patógeno para lugares, né, muito distantes. E isso faz com que vários lugares possam ser atingidos por aquele problema. Então, a causa, ela tem que ser imediatamente atacada, porque uma vez atacada, nós vamos garantir que a gente consiga chegar, atingir a nossa meta, que é o quê? É a produção final, né? O nosso alimento garantido e sem contaminação. E para isso a gente precisa estabelecer contramedidas. Essas contramedidas são o quê? Vamos trabalhar com o quê? Forma jovem, certificados, guias de trânsito, vamos elaborar um plano de ação, vamos atuar junto com o plano de ação, sempre de um modo efetivo a garantir que este estabelecimento sempre esteja livre de patógenos. Logicamente que a água ela tem suas bactérias,
mas nós temos que trabalhar com animais saudáveis e essas bactérias, que são bactérias nativas, são bactérias da água. Essas bactérias, elas não deverão causar dano aos animais. Quando uma bactéria da água, como é o caso da Aeromonas, ela atinge algum animal, ela começa a afetar, isso significa que está havendo algum problema de manejo, né? O animal, ou ele está sofrendo perda de escama, um animal que está machucado, isso aí é o suficiente para que as aeromonas são bactérias que vivem em qualquer tipo de água. Então, é necessário que esses animais estejam rígidos, para que a própria imunidade deles seja o reforço para evitar que esta bactéria seja um problema para a saúde desse animal. Então, a gente pensa assim, que se a meta é bem definida, o que é uma meta bem definida? Trabalhar com animais desde o início saudáveis, ações eficientes, não naquele ambiente não entra outro tipo de animal, se não for animais que tenham o mesmo status sanitário que aqueles que já têm ali. Com isso, eu vou garantir animais que engordem, animais saudáveis, e eu vou ter bons resultados. Então, a gestão é sempre buscar o quê? Buscar que a meta seja atingida, né? De uma forma bastante robusta. E a gente sabe que o planejamento, ele é o quê? Uma ferramenta importante. Ele é básico na gestão da rotina do dia a dia. Então, a gente indica aí uns procedimentos, né? Os meios. Como que nós vamos trabalhar? Vamos distribuir tarefas. A equipe, né, que é colaborativa, ela tem que estar ao par de tudo que está acontecendo. E para que ela seja motivada, ela seja interessada em chegar, que a gente possa chegar ao resultado final com um bom resultado, né? Com a produtividade grande, né? A gente não vai perder no meio do caminho, né? Ter mortalidade, ter qualquer outro tipo de transtorno que não chegue aquele nível de satisfação que a gente gostaria de ter. Então, algum exemplo de aplicação do procedimento padrão, né? A gente pode fazer análise dos parâmetros da água. Então, é importante. O RT ele tem que saber como que aquela água está. Vai fazer todo dia, como ele vai trabalhar com essa análise, em função do local que ele está trabalhando. Então, ele vai fazer um procedimento para trabalhar, para analisar esses parâmetros de água. Vai ser mensal, vai ser semanal, vai ser de 3 em 3 dias. Isso de acordo com a propriedade, com aquela qualidade de água que ele já conhece, ele já trabalha nesse local. Então, ele vai fazer essa análise e vai determinar esta análise periodicamente da forma que ele achar que deve ser. O recebimento de formas vivas. Como que ele vai receber esses animais? Vai receber animais que cheguem com guia de trânsito, que eles sejam animais saudáveis, para que, quando ele colocar nos viveiros, ele possa garantir que ali ele vai ter continuidade da sua produção. A alimentação. Trabalhar sempre com ração, né? Alimentação, a ração, ela deve ser uma ração produzida em locais controlados e que tenha registro no Ministério da Agricultura. Nós temos sempre que lembrar que nós não vamos trabalhar com qualquer alimento caseiro, alimentação, não. Para trabalhar com uma produção para fins de consumo, nós temos que trabalhar com alimentos controlados, para que produza, chegue no final com alimentos controlados. Toda atividade de rotina, ela tem que ser registrada. Se cresceu, se teve mortalidade, se usou tratamento, se usou medicamento, se usou vacina, tudo é importante isso ser registrado, porque tudo isso vai entrar na hora que ele for fazer a contabilidade, né? Se vai ter lucro, à medida que, né?
Se usou muito medicamento, você já vai se atrapalhar um pouco no seu negócio. Então, o importante é que você não tenha nenhum tipo de doença. Quanto mais saudável for o plantel, você vai ter engorda, você vai ter crescimento dentro dos padrões planejados. Já falamos do quarentenário e que você só vai liberar esses animais para o viveiro ou para lojista, se for caso de animais de aquário, desde que esses animais estejam saudáveis. Todos os animais que estão em viveiro, sempre tem uma mortalidade, sempre tem animais mortos. Não é uma mortalidade. São um ou outro animal que morre. Mas precisa sempre ficar atento para que, se isto continuar de uma forma acelerada, isso é importante porque é necessário que se faça uma necrópsia, colete material para saber o que está acontecendo naquele ambiente e rapidamente se faça alguma coisa para que isto não tenha continuidade e não agrave para outras propriedades. Principalmente se tiver algum surto, tiver alguma suspeita, é importante que animais não saiam da propriedade, porque você pode estar carreando, se for o caso de um patógeno, carrear para outras propriedades. E o mais importante que a gente sabe é que quanto ao impacto ambiental. Então, já falamos lá na frente que a agricultura produz sim impacto ambiental, mas nós temos que reduzir, minimizar este tipo de impacto. E, para isso, vamos capacitar a equipe, vamos trabalhar com a equipe de uma forma que elas saibam o que nós estamos almejando, por que nós estamos trabalhando daquele modo, para que eles possam colaborar, ficar motivado e estar sempre do lado correto, né, para que a gente tenha bons resultados. Temos aí um outro setor, como eu falei para vocês, que é a aquariofilia. Então, ela é diferente do tratamento que se dá àquele peixe que nós estamos trabalhando para engorda, para fins de consumo. Aqui é um hobby, né? Porém, ela é tão importante porque ela economicamente, é uma atividade que vem mostrando, assim, um bom desempenho na balança comercial. Então, ela tem relevância social e ambiental. Então, é importante que a gente também abra os olhos para essa atividade, que tantos médicos veterinários zootecnistas ocupem esse papel da questão, né, da aquariofilia. Representa a geração de renda para os empreendimentos familiares de pequenas propriedades rurais e urbanas. Então, às vezes não precisa um grande espaço, um grande terreno para você estar trabalhando com a aquariofilia. Sem contar, né, quantas lojas de aquários, né, que trabalham com venda de animais. Né? É importante que esses animais também que saíram dessas propriedades, elas cheguem nessas lojas, animais saudáveis, e quando você leve para o seu aquário, eles continuem vivos, né? Porque a maioria, hoje a gente sabe, acaba levando para casa e esses animais, muitas vezes, eles acabam morrendo, né? Logicamente, se morreu, algum problema tem, né? Então, é importante que nós, médicos veterinários e zootecnistas, também ocupemos este espaço que está solto. Seguinte. Nós tivemos, em 2015, a visita, né, da organização, chamava OIE, hoje ela chama Organização Mundial de Saúde, né? Mas ainda é conhecida por OIE. E esse relatório, o que ele mostrou? Mostrou que os cursos de medicina veterinária do Brasil colocam egressos sem conhecimento mínimo necessário para trabalhar com sanidade de animais aquáticos. Eu acho que
todos concordam com esse relatório nesse quesito. E que estes egressos, eles são limitados para trabalhar tanto em estabelecimentos de produção, quanto em programas ou sanitários oficiais. Então, eles não têm qualificação. Então, isto foi um alerta feito para as autoridades veterinárias. Esse relatório, o que ele ainda pede? Que os cursos de medicina veterinária incluam sanidade de animais aquáticos nas diretrizes curriculares e que haja implementação da educação continuada para que essa deficiência que os cursos de graduação não deram, seja agora de um modo, digamos assim, suplementado por esses cursos de educação continuada. Nós, no Conselho, já demos muitos cursos de educação continuada, fazíamos isso para poder, de fato, estar compensando aquilo que os cursos de graduação estão deixando a desejar, né? É uma luta, nós estamos sempre tentando com que os cursos de medicina veterinária, a coordenação de cursos, né, abram os olhos para essa atividade, que é um mercado de trabalho importante para a medicina veterinária e para a zootecnista. Este alerta da Organização Mundial de Saúde, ele foi feito em 2015 e foi feito para os cursos de medicina veterinária, porque a Organização Mundial de Saúde eles considera como autoridade sanitária para qualquer importação e exportação de animais, eles consideram a autoridade o médico veterinário. Então, por isso que aqui não é citado nesse relatório os zootecnistas. Seguinte. E qual é a importância que a gente pode dizer frente a tudo isso que eu passei para vocês, né? O que é importante dizer do médico veterinário e do zootecnista como RT na gestão de responsabilidade técnica? É que conduzir a produção e a sanidade concomitantemente. A gente não pode pensar em só produzir peixes, produzir camarões, e a gente não está preocupado se aqueles animais eles estão com patógenos, se a gente vai introduzir animais naquela propriedade sem exames, sem conhecimento. Isto faz com que você possa, a qualquer hora, né, colocar um patógeno para dentro da propriedade. Então, a produção e a sanidade, elas têm que ser balizadas, as duas têm que andar juntinhas, para que a gente tenha garantir continuidade da produção e até mesmo da atividade. Quando a gente falha na produção, acontecem falhas durante o sistema de produção, ocorre mortalidade, surtos de doença, o crescimento dos animais é deficitário, a necessidade de uso de medicamentos, daí esse uso passa a ser indiscriminado, o uso de drogas químicas não regulamentadas. Então, tudo isso faz com que a produção, lá no final, ela apresente falha. Qual é essa falha? Ou de mortalidade, ou de contaminação. Lembrando sempre que nós estamos fazendo alimento, e quem faz alimento não pode ter contaminação. Então, para finalizar, o que a gente precisa? Sucesso no empreendimento. Como que se consegue esse sucesso no empreendimento? Uma gestão eficiente. O que a gente entende como gestão eficiente? É necessidade que esse gestor ele tenha conhecimentos técnicos e científicos suficientes, além de que há necessidade de ter também aptidão administrativa,
Porque toda esta coisa que nós estamos falando é uma administração. Quem está trabalhando com manejo, com boas práticas, está administrando tudo isto. E para isto é necessário que se tenha conhecimentos técnicos científicos. Então, a nossa batalha é fazer com que todos os colegas, todos aqueles que querem trabalhar na atividade, antes de egressar, antes de iniciar a trabalhar com uma atividade, que tenha o mínimo de conhecimento para poder, de fato, garantir o sucesso do empreendimento, né? Quando a gente chega numa propriedade de peixes, vamos pensar numa piscicultura, é diferente de quando a gente chega numa propriedade, muito diferente, de uma propriedade onde há criação de bovinos, criação de suínos, criação de ovinos, qualquer criação de aves, é muito diferente. A primeira coisa que a gente vê quando chega numa propriedade onde existem animais terrestres é ver os animais. Mas com animais aquáticos, a gente não vê. A primeira coisa que nós vemos ao chegar é a água. Com muita atenção, nós vamos começar a ver os animais que estão dentro desse ambiente. Então, já é diferente o olhar nosso para a atividade, né? E quando um aluno, um recém-formado, ele sai da faculdade, pode até existir algum lugar procurando um veterinário, procurando um zootecnista para essa atividade. Mas o colega, hoje, formado, ele não teve oportunidade de ver essa disciplina. Será que ele tem coragem de assumir esta atividade? Será que ele vai garantir o sucesso do empreendimento? Será que ele tem conhecimento técnico suficiente para administrar esta atividade? Para isso é que nós temos o alerta, e para isso que eu trouxe o alerta da Organização Mundial de Saúde. Exatamente, que lá eles estão pedindo que a gente acerte o currículo da medicina veterinária e do zootecnista, colocando sanidade de animais aquáticos. E isso é importante. Isso vai levar ao mínimo de conhecimento. Aí sim a gente vai poder garantir em termos, ou iniciar quem sabe, né, uma fase onde a medicina veterinária esteja presente nos estabelecimentos aquícolas, né? Hoje a gente tem muita falta de médicos veterinários ou tecnistas nos empreendimentos. Então, há necessidade para que isso, de fato, seja sucesso. Vocês viram que aqui nós estamos trabalhando com animais aquáticos. Animais aquáticos também adoecem. Animais aquáticos também precisam de bem-estar. Animais aquáticos precisam de boa alimentação. Animais aquáticos precisam de boa qualidade de água. Então, o sucesso é uma somatória de conhecimentos. Aí sim, a gente pode dizer, nosso colega, ele tem uma gestão eficiente, porque ele tem conhecimentos científicos, técnicos científicos da atividade. Então, isso vai assegurar não só lucro, mas também uma produção segura e sustentável. Segura porque os alimentos produzidos serão seguros, sem contaminantes, sem resíduos de antimicrobianos, sem contaminantes químicos, sem contaminantes biológicos, e sustentável, porque nós vamos continuar, nós vamos ter continuidade da atividade sempre. O que nós não podemos é, a qualquer hora, parar com a atividade, né? Nós temos que ter uma atividade sustentável e que atenda a demanda, atenda o mercado, tanto nacional quanto internacional. Então, eu rezo, né, para que, de fato, nós tenhamos uma gestão eficiente
nos empreendimentos, para que a gente tenha, de fato, lucro e produção. Eu fico por aqui, mas fico aguardando perguntas, se assim tiver, e agradeço a atenção dispensada. Muito obrigada.